Queridos, a paz do Senhor, bom dia. Que a paz que excede todo entendimento esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Graças a Deus, esse é o dia que nos fez o Senhor, por isso estamos alegres. Mais um domingo que Ele nos concede, mais uma escola bíblica dominical que estaremos participando. Graças a Deus, louvamos a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Hélio de Oliveira, e a pedido do nosso superintendente, pastor Jair Lousada, estamos aqui mais uma vez para darmos início a essa escola bíblica dominical. Estaremos orando juntos, estaremos louvando ao Senhor juntos. E daqui a pouquinho, o pastor Eduardo Miranda estará ministrando mais uma aula dessa escola bíblica dominical. Amém, queridos? Vamos orar juntos? Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos. Nós louvamos o teu nome pelo privilégio, Senhor, de falarmos contigo. Pai amado, nesse momento, Pai, estamos reunidos em família, estamos reunidos como igreja, Pai. E agora eu quero entregar em Tuas mãos as nossas vidas, entregar em Tuas mãos aquele que está agora, Pai, orando comigo em casa, talvez necessitando de uma intervenção Sua, Pai. Visita o Teu filho, Pai, visita a sua filha, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Senhor, eu entrego em Tuas mãos, Senhor, o nosso pastor Hélio, pastor presidente. Também entrego o nosso superintendente, pastor Jair, em Tuas mãos. E o nosso professor, que hoje terá a responsabilidade de ministrar essa aula, nosso amado irmão pastor Eduardo Miranda, Pai. Meu Deus, nós te louvamos, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero convidar você a louvar comigo o hino da harpa cristã, de número 577, em fervente oração. Vamos adorar o Senhor, porque Ele é maravilhoso, Ele é grande e Ele é poderoso. Aleluia. Em fervente oração, vem no teu coração, na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir, quando tudo deixares no altar, quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor
graça, no conhecimento. Fica conosco em nome de Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos assistir essa aula com o nosso amado irmão, pastor Eduardo Miranda. Saúde os amados irmãos, com a paz do Senhor Jesus, um bom dia a todos. Após o nosso louvor ministrado pelo nosso diácono Carlos e sua posterior oração, nós vamos entrar aqui agora na lição de número 4. E essa lição, ela tem por título Paradigma Bíblico de Estado. O Estado Democrático de Direito. E esse título ele vai dizer o paradigma, que significa modelo, e de Estado. E qual é a visão bíblica para o Estado Democrático de Direito? Então vamos tentar fazer esse paralelo com o que é o Estado Democrático de Direito e o seu modelo bíblico. Na lição de hoje está pautado em 1 Samuel, no capítulo 8, no versos 1 ao 7. E nós vamos tentar aqui falar sobre 3 tópicos que a lição tenta propor para a gente nesta manhã. O primeiro deles seria compreender o significado de Estado Democrático de Direito. O segundo, entender a diferença entre Estado com E maiúsculo e Estado com E minúsculo. E o terceiro tópico que nós vamos falar nesta manhã, para a compreensão de cada um de nós nesta manhã, seria o papel da igreja dentro do Estado Democrático de Direito. Então vamos tentar, nessa visão, conversar um pouquinho sobre isso. Mas vale ressaltar que nessa lição, por ser um assunto muito denso, nós precisamos escolher que caminho seguir. Eu vou escolher o caminho mais histórico, porque vai nos dar uma elucidação até mais interessante com relação à proposta da lição nesta manhã. Para a gente entender qual é o nosso papel, é preciso entender o alicerce que nos coloca até o Estado Democrático de Direito. Vamos ler nossas Bíblias, 1 Samuel, no capítulo 8, do verso 1 ao 7. Abra comigo sua Bíblia. Diz assim a palavra. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome do seu filho primogênito Joel, e o nome do seu segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. E disseram-lhe, eis que já está velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as nações. Porém, essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram, dai-nos um rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel, ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Até aqui, verso 7. Para entendermos um pouquinho dessa lição, nós precisamos entender o solo em que nós estamos pisando com relação a esse assunto. No Brasil, iniciou uma preparação até esse Estado Democrático, o poder do imperador. Então o poder do imperador é chamado de poder moderador. Dentro desse poder moderador, nós tínhamos a divisão dos 3 poderes, o legislativo, o judiciário e o executivo, mas o poder moderador era aquele que tinha a responsabilidade acima desses 3. Então você tinha assim uma divisão, mas você tinha a figura do imperador. Então você, até o momento, você não vai ter a democracia, que nós vamos chegar um pouquinho mais à frente para poder enxergar esse solo que nós estamos pisando. Então esse poder moderador, ele foi estabelecido em 1822 até 1889. Ele tinha uma visão monárquica, ele tinha essa visão, monárquica, tinha o poder moderador, tinha os 3 poderes, mas existia um absolutismo dentro dessa visão. Então ela passou, e a função desse moderador era de vigiar a Constituição Imperial de 1824. Então ele tinha essa função. Então existia uma Constituição que foi implantada para o Brasil naquela época.
Então, nessa Constituição, esse moderador é responsável por vigiar essa Constituição de 1824. O tempo foi passando e nós vamos dar um salto no tempo até o período de 1967, onde foi colocada uma Constituição no período de 21 anos de ditadura militar. Muitos dizem que foi ditadura, outros dizem que foi intervenção, mas nós não vamos entrar nesse mérito nesse momento. Vamos dizer aquilo que a história está nos colocando como ditadura militar. Nesse período de 21 anos, existiu a Constituição de 1967. Então, o poder militar existia então com essa Constituição. E essa Constituição era responsável por reger, né, as leis e os critérios que eram adotados no país da época. Até que então o povo começa a caminhar, como nós falamos, nós estamos caminhando para o solo que nós estamos pisando, para entendermos um pouquinho dos saltos, de uma maneira muito sintética, de como nós chegamos até o Estado Democrático e como nós vamos chegar até o Estado Democrático de Direito. Até que, na presença da presidente de uma Assembleia, Ulisses Guimarães, e na vice-presidência ainda militar de José Sarney, foi então imposta uma Constituição democrática. Ela foi promulgada em outubro de 1988 e passou a ser a nossa Constituição, a nossa Carta Magna. Dentro dessa Constituição, nós vamos ter as divisões mantidas dos 3 poderes, mas importante dizer que existe agora a democracia, a defesa da democracia. E o que vem a ser a democracia? Significa democracia, ou seja, o poder do povo, ou o povo que tem o poder. Então agora o povo ele está sendo envolvido diretamente nas decisões ou naquilo que são tomadas com relação ao futuro ou ao presente do país. Então nós estamos vendo aqui que houve uma mudança radical naquilo que era dado como governo aqui no país. Então existe então a divisão desses 3 poderes, o poder executivo, o legislativo e o judiciário. O poder executivo é formado pelos presidentes, governadores, prefeitos e por aí vai. O legislativo ele é formado pelo Senado e deputados, entre outros, e o judiciário, os desembargadores, juízes, entre outros dessa área. E dentro dessa Constituição, que foi a nossa Carta Magna de 1988, existiam alguns, dentro do artigo 1º, alguns critérios que foi adotado para se preservar, então, aquilo que estava sendo proposto, que era a visão da democracia. Seria preservar a cidadania, a dignidade, valores sociais, entre outros que pautavam diretamente para a sociedade. Então você promulga uma Constituição, uma Carta Magna, aquilo que é o alicerce dentro da sociedade, baseado em alguns critérios que devem e precisam ser respeitados para preservar a vida de cada um. E o que vem a ser o Estado de Direito? O Estado de Direito, para entendermos isso, nós vamos voltar um pouquinho àquilo que a palavra, no seu contexto, vai dizer. A diferença entre Estado com E maiúsculo e Estado com E minúsculo. Estado com E maiúsculo, ela é proteção jurídica. E Estado com E minúsculo significa uma situação, um estado. Um momento que você está. Então pode ser um estado físico, um estado químico ou uma situação. Mas o Estado com E maiúsculo significa proteção jurídica. Então o Estado de Direito, ele significa a proteção jurídica, ou seja, aplicar e fiscalizar as leis vigentes. E qual é o alicerce maior da nossa lei vigente? O alicerce da nossa lei vigente é a nossa Constituição. Cabe ressaltar que toda lei, decreto ou projeto de lei ou medida provisória que for criada, ela não pode ferir a Constituição. Toda aquela que tenta ser criada, que tenta ser colocada, que venha ferir essa Constituição, ela vai ser dita como inconstitucional, porque ela está indo contra o caminho do alicerce maior, que é a nossa Carta Magna, que é a Constituição promulgada em 1888. Então nós temos que entender esse universo.
para chegarmos então a esse caminho. Então o Estado de Direito, ele é a proteção jurídica que nós temos perante ao Estado, com E maiúsculo, como nós falamos, que é aquele que vai nos dar proteção jurídica. Então nós, como cidadão, nós pagamos os nossos impostos e o Estado, por seu critério, ele precisa nos dar a proteção jurídica. Como, por exemplo, você tem a sua casa é inviolável, é seu, é o seu bem inviolável. E o Estado ele é responsável também por nos dar essa proteção jurídica. Agora vamos entrar diretamente ao Estado democrático de direito. Ou seja, o Estado democrático de direito é o momento onde existe a participação popular. Então nós temos o povo no poder, democrático. E o Estado democrático são a proteção jurídica com a visão do povo, então, ou seja, a visão política de proteção jurídica com a participação popular. É aí que entra o papel do cidadão. É aí que entra o papel do cristão também. Ele não pode se isentar do seu papel de cidadão. Ele não pode se isentar do seu papel como participação popular no Estado democrático de direito. Então, o primeiro ponto, como eu posso participar do Estado democrático de direito? É conhecendo os meus direitos. É reconhecendo os direitos do meu próximo. Então, dentro de uma sociedade, eu preciso conhecer quais são os limites que precisam ser respeitados pela minha pessoa e quais são os limites que eu preciso respeitar com o meu vizinho, com o meu próximo. E como eu posso fazer isso? Primeiro passo é conhecendo o básico dos alicerces da nossa Constituição. Nós não precisamos ser formados em direito para nos aprofundarmos tanto, mas nós precisamos ter o mínimo de conhecimento para sabermos qual é o nosso caminho, onde eu posso pisar, onde eu não posso pisar. Então, se eu preciso ter uma participação popular dentro de um Estado democrático de direito, eu preciso primeiramente conhecer os seus poderes, quais são as suas funções e quais são os meus limites dentro desses direitos. E eu preciso entender que a minha visão, ela não pode ser uma visão apenas individual. Ela precisa ser uma visão coletiva, ou seja, também pensar em terceiros. Em contrapartida, aqueles que estão sendo eleitos, postos dentro da função de fiscalizadores do Estado Democrático de Direito, eles precisam também ter essa visão. Então, antes de agirmos com o nosso voto, nós precisamos observar aqueles que estão se propondo a estar à frente dos seus poderes executivos e legislativos, né, se essas pessoas podem estar realmente ali à frente nos representando, porque o poder judiciário nós não elegemos. Então nós temos que entender isso. E qual é o papel da igreja? Fica muito difícil destacarmos o papel de igreja como o papel de cidadão. Foi como eu falei, a aula de hoje ela vai ser uma aula muito mais focada no cunho histórico, né? E a visão bíblica que nos vai dar é a visão bíblica do comportamento que o cristão precisa ter dentro da sociedade. Então eu preciso entender isso. Foi como falamos aqui. Se eu tenho a participação popular, se eu tenho um poder democrático, eu tenho o meu papel perante a sociedade que influencia também terceiros. Então a minha função como cristão é enxergar essa minha influência. E nós, como cidadãos do céu, nós precisamos viver uma vida como cidadão dos céus, representados aqui nessa democracia. Ou seja, nós estamos numa democracia, mas numa expectativa de vivermos uma teocracia. Ou seja, de vivermos no céu, onde no céu teremos um rei sentado sobre o trono. Então nós estaremos perante um Deus que continua, que nunca saiu do seu trono, mas que agora vai chamar para si esse povo eleito, esse povo separado, esse povo obediente. Então nós temos que entender isso. E como cidadãos nós precisamos ter esses respeitos. Primeiro ponto que nós temos que ter como cidadão dessa terra, como cidadão do Brasil e como participante do Estado Democrático de Direito é a oração. O povo de Deus ele precisa orar. Nós vamos ver em 1 Samuel
que quando o povo se chega para Samuel, o povo não está aceitando seus filhos. O povo então se chega a Samuel, e Samuel, como aquele profeta, ele chega para Deus e ora ao Senhor. Ele pede uma resposta a Deus. Deus, o povo está pedindo, eu não concordo, porque Samuel, logo de pronto, não concordou com aquela situação. Mas Samuel não foi atrás da sua opinião, ele foi atrás da opinião de Deus. Ele falou, Deus, o que eu faço? Deus, então, no verso 7, vai responder, Samuel, pode dar um rei, porque eles não têm rejeitado vocês, têm rejeitado a mim. Então nós percebemos que quando nós chegamos a Deus para pedirmos orientação de que atitude tomar, Deus, ele é suficiente para nos dar a resposta que precisamos. Deus, ele vai nos dar a resposta que nós estamos necessitando no momento. Então eu acho muito válido, no período em que nós estamos de eleição, ao invés de discutirmos visões partidárias, ao invés de discutirmos quem é melhor ou quem é pior, nós temos que sim ter a nossa visão de voto, mas principalmente alicerçados na oração. Nós temos que orar e pedir uma orientação a Deus. Porque muitas vezes, quando defendemos o nosso lado partidário, muitas vezes, não estou batendo martelo, claro que não, nós acabamos defendendo a nossa visão, ou aquilo que eu espero para mim. Então eu tenho que entender isso. Claro que muitos que demonstram sua visão, eles também estão preocupados em terceiros. Mas isso é muito difícil e é uma linha muito tênue que acaba dividindo isso. Né? De minha visão e visão de sociedade. E visão popular, sabe? De visão popular, sim. Então, nós temos que, primeiro ponto, é a oração. Nós temos que orar a Deus e pedir sua orientação. Quem vai ao poder? A Bíblia vai nos dizer que só assume o poder aquele que Deus permite. E se um povo que ora, o Deus de todo poder, ele é suficiente para responder à oração desse povo que o representa aqui na terra. Samuel representava Deus na terra como juiz, como profeta naquele momento. Então, o povo de Deus hoje, ele está sendo como uns profetas de Deus aqui na terra. Eles estão representando a voz de Deus aqui nessa terra. E nós temos que ter essa visão. Que nós estamos aqui sendo o povo de Deus que permanece na terra. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. E precisamos viver como verdadeiro cidadão do céu. Dentro dessa visão de como cidadão do céu, poderíamos até fugir um pouquinho da lição para poder falarmos sobre a nossa vida como cidadão. Mas para não perdermos tanto tempo com outros tipos de visão, deixa para uma próxima oportunidade. Votar. Votar é importantíssimo. Votar, eu gostaria de dizer, e não guerrear. Nos últimos dias, nós temos visto uma sociedade que está partindo para uma forma de guerra dentro das visões políticas. E nós não vemos isso como um lado tão positivo. Claro, todo debate, toda visão é válida, mas nós temos que ter sabedoria para agirmos. Volto a bater nessa mesma tecla, porque nós somos cidadãos do céu. Nós precisamos agir como tal. Nós temos que ter a nossa vida sendo observada por aqueles que não são, que possam vir a se tornar um cidadão do céu também, que possam enxergar na gente um modelo de vida. Então nós não estamos aqui para nos guerrearmos sobre visões políticas, não. Nós estamos aqui até para poder colocarmos as nossas visões, mas com sabedoria para entendermos qual o momento que falar, qual o momento de calar. E nós temos também como uma visão também dentro dessa sociedade democrática, nós temos que o agir em prol da justiça. É muito difícil nós vivermos uma sociedade hoje tão consumista, uma sociedade hoje onde as pessoas procuram cada um garantir o seu sustento, garantir o seu modelo de vida e pensar em prol da justiça. A Bíblia vai nos dizer que nos últimos dias a iniquidade apagaria o amor. Ou seja, por causa da iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então esse esfriamento do amor dentro da sociedade está distorcendo a nossa visão democrática. E nós temos que entender isso.
nós não fomos arrebatados ainda. Isso significa que estamos vivendo ainda em sociedade. Isso significa que a nossa prática aqui na Terra ainda está sendo observada pelo Espírito Santo. Então nós precisamos não deixar esfriar esse senso de justiça, esse momento em prol da justiça. Então, se nós temos uma sociedade onde o poder instituído é o poder do Estado Democrático de Direito, ou seja, uma Constituição instituída e um Estado que zela pela fiscalização daquilo que é o meu direito, e esse fiscal do Estado é eleito pela minha pessoa, então eu preciso compreender que o meu papel é muito importante perante a sociedade. Então eu tenho que ter senso de justiça. Eu preciso entender que essa pessoa que nós elegemos, que nós colocamos no poder, se ele realmente está tendo uma visão de justiça ou se ele está lutando por direitos de uma pequena parcela da sociedade. Isso realmente não pode acontecer. E outro ponto importante que nós temos que entender dentro desse Estado Democrático de Direito, onde as leis são fiscalizadas, é a nossa vida social. Nós estamos batendo aqui nesta manhã bastante nessa questão da sua vida como cidadão do céu. Então, automaticamente, eu preciso compreender minha vida dentro da sociedade. E o que é minha vida dentro da sociedade? É onde eu participo, principalmente família, igreja, trabalho, estudo. Todas as minhas áreas elas precisam estar completas, porque elas precisam ser interligadas. Eu não posso ser uma pessoa na minha família, eu não posso ser uma pessoa na igreja, eu não posso ser uma pessoa na sociedade em geral. Eu tenho que ser a mesma pessoa. Eu preciso ser o mesmo Eduardo. Eu preciso ter a mesma característica, o mesmo caráter. O meu caráter não pode oscilar dentro do meio em que eu vivo. Isso não condiz com um cidadão do céu. Vamos pensar da seguinte maneira. Eu estou trabalhando a minha vida para ser um cidadão do céu. E esse trabalho, como cidadão do céu, ele reflete na sociedade em geral. Então, se eu sou um verdadeiro cidadão do céu, todas as minhas áreas da vida, eu vou ser enxergado como um cidadão do céu. Eu não posso me dizer que sou um cidadão do céu e tendo diversas faces dentro da sociedade. Eu não posso distribuir minhas faces na sociedade e dizer que sou um cidadão do céu. Eu preciso ser único e exclusivo cidadão do céu. Porque quando eu busco o céu, as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, quando eu busco o cidadão do céu, as demais coisas se encaixam. É uma via de mão única, não é uma via de mão dupla. As coisas da terra não vão se encaixar para o céu, mas as coisas do céu vão se encaixar para a terra. Nós vamos pensar, assim como a lição vai nos levar, ao exemplo de Daniel, o jovem que foi levado da sua terra para Babilônia. Então ele foi levado como escravo, e como escravo ele não deveria ter direito de escolha. Não deveria. Mas quando aquelas imposições que ela colocada pelo aquele império que o levou como escravo ia contra a sua vida de cidadão do céu, Daniel recusava. Daniel não aceitava. Quando na prisão ele foi colocado a comer dos manjares do rei, ele entendeu que aquilo feria a sua condição de cidadão do céu. Será que nos dias de hoje, a minha vida como cristão, como cidadão do céu, tem me levado a recusar os manjares que o mundo oferece? Então nós temos um Estado Democrático de Direito, onde eu tenho uma Constituição que ela visa ter uma cidadania, uma dignidade, valores sociais, e isso são importantes. Até mesmo dentro da igreja, dentro da minha casa. E a minha vida precisa estar pautada nessa discussão entre a Constituição, que diz a minha vida como sociedade, e a minha vida espiritual como um cidadão do céu. Então eu preciso interligar isso e manter tudo isso num equilíbrio, para que eu não afete o meu lado espiritual.
Então eu preciso entender esse equilíbrio. Por isso que eu falei bem no início, que nós precisamos entender o chão que nós pisamos com relação ao Estado Democrático de Direito com a minha visão de cristão e cidadão. Então eu preciso manter esse equilíbrio. Por isso que tudo na nossa vida pauta no equilíbrio. Por isso que na lição nós vamos ver ele citando a questão que Jesus vai dizer que nós somos o sal da terra. Ou seja, nós temos que ter o equilíbrio. Nós temos que ter o temperamento equilibrado nas escolhas, nas decisões e nos nossos posicionamentos. E dentro desse equilíbrio, não significa ceder aquilo que o mundo oferece, que vai contra os nossos princípios, que vão contra as nossas ideologias de cidadão do céu. E nos faz também lembrar de José no Egito. José no Egito foi aquele que foi tirado da sua parentela e levado para uma terra estranha. Foi levado preso, mas manteve os seus princípios. E dentro dessa sociedade que nós estamos vendo, onde a proposta é o Estado Democrático de Direito, aonde a proposta é a fiscalização de direitos, nós vemos, infelizmente, muitos corrompendo isso, e nós vemos, infelizmente, até mesmo cristãos corrompendo essas visões. Então vai um conselho nesta manhã. Antes de tomar qualquer decisão, veja em que passo você está dando. Antes de votar, observe em quem você está votando. E antes de discutir com algum irmão sobre visão política, observe que tipo de consequência isso vai gerar. Está no momento de nós pararmos um pouquinho e vermos se a nossa vida está de acordo com a vida de um verdadeiro cidadão do céu. Dentro dessa sociedade, que a palavra de Deus vai nos dizer que ela realmente é ruim, porque a Bíblia vai dizer que Deus olha para a terra e não vê ninguém como justos, mas nós somos justificados em Cristo Jesus pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Esse sangue é que nos limpa e nos purifica. E nós precisamos, através daquela crucificação de Jesus, daquela morte e ressurreição de Cristo, vivermos para Cristo, morrermos com Cristo todos os dias e termos a nossa visão principalmente voltada para o céu. Porque a nossa visão voltada para o céu, com certeza absoluta, vai refletir em cada um de nós como um verdadeiro cidadão aqui nessa terra. Deus te abençoe a cada dia e que essa aula possa servir para abrir um pouquinho mais seus horizontes sobre o seu papel aqui nesta terra. Deus te abençoe no nome de Jesus.